Amém? Bom dia para todo mundo. A paz do Senhor Jesus. Amém? Então eu queria compartilhar algo com vocês hoje. Há uns 2 ou 3 domingos atrás, o pastor falou sobre obediência, né? E ele compartilhou com a gente, para a gente estar dando sequência nesses próximos domingos, sobre o mesmo assunto, né? Então hoje eu vou falar sobre obediência. Também é um pouco dela, né? Porque é uma coisa tão... a Bíblia está recheada de exemplos ruins, bons, ruins, né? Exemplos que a gente pode seguir, exemplos que a gente pode aprender, mas é assim que a palavra de Deus trabalha em nós. A gente aprende com os erros dos irmãos do passado e também aprende com as experiências boas e dos irmãos também que venceram em nome de Jesus. Amém? Abre sua Bíblia aí já. Primeiro exemplo, eu quero falar de 2 exemplos, né? O primeiro é um exemplo ruim de um homem que viveu, está lá no Velho Testamento, 1 Samuel, capítulo 15. Você já deve ter ouvido pregação, o pastor acho que mesmo já pregou. Eu quero falar hoje aqui, querido, não tem nada de novo, não tem nenhuma revelação assim especial, é algo simples, objetivo, direto, para a gente guardar no nosso coração mesmo, para a gente estar praticando aí, em nome de Jesus. Amém? Todo mundo achou aí? Amém? Quem trouxe a Bíblia? Então vamos lá. Só falando um pouco do contexto aqui, até a gente chegar nesse ponto aqui, Saul, né, todo mundo já ouviu falar do rei Saul. Ele foi ungido por Deus, né, para ser rei de Israel, só que na verdade não foi bem uma escolha de Deus, assim, né? Claro que Deus soberano, Deus sabe todas as coisas, ele quis fazer, mas porque se ele não quisesse também, ele não ungiria ele a rei. Mas o povo pressionou tanto, o povo deixou bem claro que eles queriam um homem, né? Porque Deus já tinha feito eles vencerem um monte de batalhas, né? Só que parece que o povo sempre esquecia disso, né? Se alguém puder desligar essa luz, fazendo um favor, essa branca aqui, da de frente, obrigado. O povo parece que esquecia disso, né? Que era Deus que vencia as batalhas junto com o povo. E aí o povo falou, não, nós queremos um homem que nos represente, nós queremos um homem que governe por nós queremos um homem que vá à frente aí das batalhas, enfim, né? Como sempre o ser humano terceirizando a responsabilidade dele. Não, nós queremos alguém, porque se der errado, de quem que é a culpa? É do fulano, né? Se der certo, né, é nossa, mas se der errado é dele. Então, e Deus falou, é assim que vocês querem? Então eu vou fazer conforme vocês querem. Vamos ver, eu imagino o amor de Deus, Deus olhando assim, eu sei o que vai dar lá na frente. Mas vamos fazer da forma que vocês querem, para a gente ver até onde que vai esse negócio, né? E aí ele vai e o profeta lá, Samuel, unge o Saul como rei. Então, aí várias batalhas, várias coisas ele fazia errado, né? Mas chegou num ponto aqui que eu acho que foi o ápice do negócio, que a gente vai ler agora. Então, 1 Samuel 15, verso 1. Samuel disse a Saul, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo. Só confirmar se é aqui mesmo. Para ungí-lo como rei de Israel, para escolher você, né, para separar você como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. É importante você acompanhar aí, tanto no telão como na sua Bíblia, para você entender onde a gente vai chegar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei, Deus falando, né, por meio do profeta, Deus falando para o Saul. Castigarei os amalequitas pelos que fizeram ao meu povo, a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Querido, só fazer um parênteses aqui, é Deus que está falando, tá? É Deus que está falando que é para exterminar tudo. Que fique bem claro, né? Não vamos romantizar aqui o negócio, por quê? Porque eles eram inimigos. Eles eram inimigos de Deus. Eles já tinham ido contra o povo de Deus. Então, e é assim que Deus trabalha.
né? Ele não permite, ele é justo. Então, como que ele exerce justiça? Exterminando seus inimigos, né? Continuando. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim. Então vamos começar a batalha, né? 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus, que era um povo lá que estava misturado com os amalequitas: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, né, que é o povo de Deus, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio deles. Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag. Presta atenção. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Olha só, vamos fazer uma pausa aqui só para a gente meditar um pouco. Vocês entenderam o que aconteceu? E só de ler? Vamos lá para a guerra, então vamos. Foram lá para a guerra. O que era para fazer? Destruir tudo, eliminar, zerar animal, cabrito, cachorro, tudo. Não era para ficar nada. Ele já tinha entendido que essa era a vontade de Deus, querido. A palavra de Deus tinha falado, essa é a minha vontade. E aí, né, eu acredito que nessas alturas do campeonato, o Saul já estava com o coração cheio de arrogância, né, já tinha se tornado rei, já estava com autoridade dada por Deus, né? Então a arrogância e o orgulho já tinha tomado o coração dele. E aí o que acontece? Ele vai e ele separa, né? Ele poupa o rei chamado Amaleque, né? Não, Agag, no caso, que é o rei dos amalequitas. Capturou ele e deixou ele separado. E se não bastasse isso, foi lá e pegou também os bois, os animais que eram os melhores e separou também. Então dá para começar a entender o porquê que ele fez isso, sendo que o próprio Deus tinha falado que não era para fazer. Então aí entra o quê? O entendimento dele misturado com a arrogância. Então ele falou assim, e com orgulho, ele falou assim, não, Deus não sabe o que tem. Eu imagino ele pensando assim, nossa, será que Deus sabe que tem tudo isso aqui de bom? Será que Deus sabe que o que tem aqui são animais bons, pode ser oferecido como sacrifício a Ele? Então, olha só como um engano. Parece uma coisa boa, né? Parece algo bom? Não, vai lá, destrua tudo. Aí ele teve uma ideia na cabeça dele, eu acho que ele pensou que ele teve uma ideia melhor que a de Deus. Por quê? Porque ele falou assim, não, acho que Deus nem sabia, acho que Deus não percebeu esses animais aqui, eu vou levar ele junto. E outra, vou levar o rei também. Por que eu acho que eu entendo que ele levou o rei? Para me falar, não, nós pegamos aqui, ó, cara, ele não era destrutivo, né? Então ele... Então, aí o que acontece? Ele vai e separa, e poupa, indo contra a vontade de Deus, indo contra a palavra de Deus, querido. Querido, isso é muito sério, por quê? O que acontece? Na nossa caminhada cristã, nós temos a palavra de Deus como nosso guia, nosso manual, nossa instrução. E tudo que está aqui, inclusive o que está na capa da Bíblia, tudo, nós temos que crer como sendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, querido. Nós não podemos pegar uma parte, separar a outra, pegar a parte que talvez que convenha a nós. E tal, não sei se isso sempre aconteceu, mas a impressão que dá é que isso tem se tornado cada vez mais comum. Nós separamos aquilo que aos nossos olhos é bom, aos nossos olhos parece bom, mas nós deixamos todo o resto que parece ruim, né, e a gente extermina na nossa vida. Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus, aquilo que Deus instruiu, aquilo que Deus instrui, aquilo que Deus quer de fundamento na nossa vida, é o fundamento da nossa vida. E a gente precisa crer que não é porque é a Bíblia, não, mas porque é a palavra de Deus, é quem falou. Esse que é o detalhe. Não é o que, talvez não seja o que está escrito, mas quem falou. Não sei se vocês conseguem compreender, acompanhar o que eu estou querendo compartilhar. Então, Deus falou, é exatamente isso que é para fazer, não deixa nada.
talvez entra o nosso entendimento, às vezes corrompido, distorcido, o que acontece? A gente fala, não Deus, mas veja bem que não é assim que talvez tenha que ser. E se a gente fizer de outro jeito? E se a gente fizer de outra forma? Então, queridos, o que isso tem a ver com a obediência? Na verdade, tudo, né? Obedecer de forma integral, né? Antigamente a gente falava uma frase que é do pastor Eibe, que ele fala assim, a obediência tem que ser imediata, com alegria, né? E é mais alguma coisa que eu nem lembro. Talvez imediata, nem sempre seja. Talvez imediata a gente às vezes vai, né? Às vezes nem é bom. Às vezes a obediência imediata, porque às vezes a gente está na emoção de alguma situação, e você imagina esse Saul, então é para matar, então vamos lá, vou ver, mas vai que tem alguma coisa de bom lá, eu vou pegar para mim. Foi exatamente isso que ele pensou. Então ele estava no calor das emoções. Qual a emoção? O orgulho. Eu vou pegar tudo que eu puder, né? Eu quero mostrar para o meu povo, eu quero mostrar para o meu povo lá de Israel, o qual eu sou rei, eu quero mostrar que eu consegui vencer essa batalha, que o próprio Deus disse para mim, que era para eu vencer. Então, quando o nosso orgulho se mistura, quando a nossa arrogância se mistura, até com a nossa obediência, dá errado. Então, a obediência ela tem muito a ver com a submissão, com a humildade. Querido, nós já falamos aqui, humildade não tem a ver com condição financeira. Entenda isso de uma vez por todas, humildade não tem a ver com condição financeira, porque a gente tem costume de falar, né? A condição do fulano é humilde, é uma expressão. Humildade tem a ver com você se sujeitar, saber quem está te dizendo algo e falar assim, é assim que o senhor está falando, é assim que eu vou fazer, mesmo que vá doer. Imagina ele olhar olhava aqueles animais, até brilhoso, até viçoso, roliço, bonito, pensava assim, puxa, isso aqui dá um sacrifício, isso aqui dá uma, né? Olhava aqueles animais e falou, não, Deus vai se agradar disso. Mas Deus não estava nem aí, como a Rose leu, nós nem combinamos, né, Rose? Falou que Deus não está interessado no sacrifício. Mas quando isso bate de frente com a palavra dele, quando ele fala, é para fazer aquilo. Você pode fazer o maior sacrifício, na nossa mente pode ser a maior coisa para Deus. Se não for aquilo que a palavra dele, que ele disse para nós, querido, não faz sentido. Não tem sentido. Amém? Então o que vai pesar na hora, o que Deus vai avaliar, é que se realmente a gente foi fiel àquilo que a palavra dele diz. Não misturou a palavra dele com a nossa arrogância, com a nossa sabedoria, enfim. Amém? Vamos continuar lendo? Antes disso, você já leu uma expressão que tem no meio de nós, os crentes, que a gente fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. O que nós entendemos quando a gente fala isso, quando a gente expressa isso? O que vem assim na sua mente? Primeira coisa. É melhor obedecer do que talvez assim, pagar o preço depois de uma decisão errada, não é verdade? Ou errar o pulo lá na frente, então eu vou obedecer agora do que ter que remediar depois, né? Então, a gente vai ler o texto aqui, ele vai entender que é um pouquinho diferente, apesar disso fazer muito sentido, claro. Claro que é melhor obedecer a Deus do que ter que consertar depois, isso sem sombra de dúvida. Mas o que ele está dizendo aqui, a gente vai ler aqui a partir do verso 10. Vamos lá. Então o Senhor falou a Samuel, aí veio a repreensão, né? E ele achando que estava abafando. Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Aqui eu tenho que fazer um parênteses aqui nessa palavra arrependo-me. A palavra de Deus fala, inclusive nesse texto lá na frente, que Deus não se arrepende do que faz. Mas Deus estava arrependido então de ter colocado, ele não sabia, foi pego de surpresa. Querido, a gente não pode ser inocente, né? Para não falar, a gente não pode ser inocente e achar que Deus ele se arrepende, ele foi pego de surpresa. Puxa, coloquei o Saul, botei expectativa nele lá, achei que ele ia resolver o problema do meu povo e não resolveu. Agora eu tô aqui numa sinuca de bico, não sei o que eu faço mais. Você acha que Deus estava assim? Quando ele fala arrependo-me, é uma linguagem que ele está usando, tipo assim, eu entristeci, porque era exatamente isso que eu sabia que ia acontecer. Mas eu acabei fazendo para o meu povo ver que a vontade deles não é tão boa assim como eles acham.
Amém? Só para a gente entender essa questão aqui de arrepender, porque senão a gente fica em conflito com a palavra, né? A gente fica assim, mas uma parte diz que ele não é homem para se arrepender, a outra parte ele está dizendo que se arrepende. Aqui ele está usando essa linguagem para dizer assim, eu me entristeci de saber que era esse o fim, e eu já sabia. Amém? Então vamos lá. Então, ele ficou profundamente entristecido, né? E o Samuel ficou irado, né? Deixa eu achar que eu me perdi aqui. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Olha só o nível que ele estava, querido. E depois foi para Gilgal. Vamos falar então. Então esse homem, o Saul, o rei, no começo ele até temia Deus. Aí que é o problema, querido, quando o homem, o ser humano não sabe lidar com as autoridades que são colocadas na vida dele. Muitas vezes não. O homem que sabe lidar com as autoridades que são colocadas na mão dele, ele é um homem honrado. No começo, não, Senhor, vou lá. E ele queria, toda hora ele queria sacrificar as coisas para Deus. É o meu Deus, e ele queria fazer tudo. Foi passando o tempo, a posição que ele está, foi vencendo as batalhas, o que foi acontecendo? A arrogância foi entrando no coração dele. Ele foi deixando de ser um servo, porque ele, por mais que ele era rei, ele era um servo. Assim como nós. Somos filhos de Deus, mas nós não deixamos de ser servos do Deus vivo. Aonde ele fala e nós obedecemos. Então isso foi entrando no coração dele, o orgulho, a arrogância. E aí aquilo foi misturando. E aí ele começou a achar que as batalhas que ele vencia, que as coisas que ele fazia, que as decisões que ele tomava, era melhor do que as instruções que o próprio Deus dava. E ele esqueceu quem tinha colocado ele lá. Parece familiar, né? Você já viu isso acontecer em algum lugar? Isso acontece todo tempo em um monte de lugar. Dentro da igreja, principalmente dentro da igreja. As pessoas não sabem lidar com algo que é colocado na mão. Algo que torna ela um pouquinho mais visível. Isso corrompe o coração. Amém? E aí ele foi lá, levantou, foi lá no monte. Olha só, que crente, foi lá no monte. No Monte Carmelo. E fez o quê? Levantou um monumento para quem? Para ele mesmo. Olha as consequências da desobediência, de não entender, de misturar a obediência parcial com o orgulho, arrogância, por se perder no meio do caminho. Levantou um monumento em sua própria honra e foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe. Eu segui, olha só, que cara de pau, né? Se eu fosse Samuel, eu já tinha, né? Deixa eu orar com imposição de mãos aqui, vem aqui, vou impor as mãos sobre você, né? Vamos orar mais de perto. O Senhor te abençoe, o Saul saiu dizendo, todo espiritual, né? Eu segui as instruções do Senhor. Cabra, sem vergonha, não é? Desculpe, né? A expressão, mas é o jeito popular da gente entender as coisas. Acompanha aí na sua Bíblia, aí no telão, vai. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel perguntou, então, que barulho de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? O que ele estava falando? Do quê? Estava falando dos animais que estavam lá, guardado, escondido, né? E ele estava escondendo e fazendo aquilo com honra. Não, poxa, Deus vai ficar feliz comigo. Deus vai ficar, olha, eu melhorei a ideia de Deus. Deus falou uma coisa e eu fiz melhor ainda. Vamos lá. Cadê? Samuel, porém, já fiz. Respondeu Saul, os soldados os trouxeram dos amalequitas. Agora não era ele, né? Eram os soldados. Os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao seu Deus, ao Senhor seu Deus. Esse cara era do mesmo lugar. Ele fazia parte do povo de Deus. O Saul foi escolhido de dentro do povo de Deus, querido. E agora chegou o ponto que ele está falando assim, não, eu peguei lá o sacrifício para sacrificar para o teu Deus. Pronto. Olha a consequência. Deus já não era Deus dele mais. Deus já não fazia mais parte da vida dele. E obediência, então... Nossa, hoje eu estou ruim, estou me perdendo toda hora aqui.
Tá. Olha o Saul, daí ele continuou ali, o seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Nós separamos aqui algumas coisas, mas o restante nós fizemos, né? Nós resolvemos lá, que Deus tinha falado. Aí respondeu Samuel disse a Saul, fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul, pode falar. E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou um líder das tribos de Israel? Estava botando ele num lugar, estava fazendo ele lembrar de onde ele saiu. Você não era pequeno? Ninguém estava nem aí com você, Saul. E você foi tornado rei por Deus. Cadê? Ô Jesus, me ajuda. Não estou tão velho assim. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando, vai, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Se fosse hoje em dia, o Saul ia usar umas frases tipo assim, não me julgue, você está me julgando. Para de me julgar, Samuel. Eu vou sair eu vou sair do meio do povo de Israel, você está me julgando. Mas a função do profeta é essa. É lembrar o cabra da onde que ele saiu, o que Deus fez por ele e aonde que ele está naquele momento. Vou fazer um parênteses aqui. Função de profeta é isso, querido. Ponto. Ontem eu ouvi compartilhar com vocês, eu não aguento. Eu mandei pro Jean ontem lá um seminário, nem sei aonde que é lá, um banner assim na internet, que eles estavam ensinando, os profetas ensinando um nível assim, mega ultra master de revelação. Ele falava assim, vocês vão aprender por instinto a saber o CPF das pessoas. O que eu quero saber com o CPF das pessoas? Né? Aí ele vai falando, não, é por instinto, ele vai falando lá no banner, lá as formas, pura magia negra, querido. Mas travestido como crente, profeta, apóstola. Me perdoe, mas a gente tem que tomar cuidado. E os crentes gostam dessas coisas. Essas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Me perdoe, assim, falar isso não tem nada a ver com... Tem e não tem, né? Mas, o cara fala o CPF. Ué, você não tem carteira? Você não tem o teu RG? Por que você quer que o cara fale o teu CPF para você? Você esqueceu, né? Ele vai lembrar você. Para. Sabe? Umas coisas assim... O negócio não tem base. E isso vai distanciando, porque tem cara de crente. O que o Saul fez tem uma cara de crente, porque olha, talvez alguns de nós fizéssemos isso, talvez eu fizesse. Ia lá e poupar, falando, não, eu tenho um plano melhor. Então, as coisas não só, inclusive as coisas que têm aparência, assim, talvez, de religião, de religiosidade, de coisa de Deus, talvez sejam as coisas que não sejam, porque não é isso que a palavra de Deus diz. Ele escolhe os que não são, para confundir as que são. Mas muitas vezes a gente cai nessas enganas aí. Essa turma só quer teu dinheiro. Esse povo assim que faz esses negócios, sabe, esse negócio fora do normal. Uma coisa é profetizar, existe os profetas, existe os homens usados por Deus, claro. Outra coisa é esses negócios que não tem nada a ver, para oprimir, para, sabe, enganar. E está aos montes, parece que o troço está brotando. Eu não sei se abriram a porta de algum lugar, que o negócio está saindo assim, que nem tudo. Você abre lá a internet. Talvez o errado é nós de ficar indo na internet, né? Ficar vendo lá Instagram e Facebook e tal. Mas, sabe, esses dias eu vi um cara lá no meio do mato, andando de joelho, com uma jarra mais ou menos desse tamanho, assim, nos braços, cheio de óleo, e o outro enfiando papel, que daí as pessoas que estavam na live, escreviam o nome, e o cara enfiava o nome dentro do óleo. Irmão, olha só, sabe, é umas coisas assim que não tem muita base. Se o cara quiser fazer isso, ele pode fazer. O problema é a igreja de Deus que está sendo enganada dessa forma. Por que está sendo enganada? Por causa dela mesmo.
palavra de Deus diz que o povo perece por falta do conhecimento. Conhecimento não é intelectual, conhecer a Deus, o que Deus quer, qual é a vontade de Deus, o que a palavra de Deus diz. Mas essas coisas dão ibope, assim, mexe com a emoção da gente. Nossa, imagina, o cara está lá, ele está fazendo um sacrifício para mim lá no monte, ele vai botar o meu nome dentro do óleo e a coisa vai acontecer. Você acha que os problemas da nossa vida aqui na terra resolve com o nome no óleo, querido? Bem difícil, né? Senão vamos fazer uma rifa aqui, comprar um caminhão pipa aí de óleo e vamos mergulhar lá dentro, vamos ver se nós resolve os problemas. Amém? Então é só para compartilhar assim meu alerta com você. Não, tome cuidado. Porque esse homem aqui estava em nome de Deus. Ele estava em nome de Deus, porque foi Deus que escolheu ele. Só que ele se corrompeu. Por isso que a gente deve olhar o coração das pessoas. Seja ela quem for. Precisa olhar o coração. O que as mãos, o que o dom que Deus tinha dado para ele, o espírito que Deus tinha dado para ele, Deus não tirou até certo ponto, até o momento. Foi depois. Mas até aquele ponto ali, que ele era rei, o Espírito Santo estava nele. Mas ele deu ouvido ao Espírito Santo? Então o Espírito Santo estava nele, Deus não falou assim, o dom, né, de guerrear lá e vencer, Deus tinha dado a ele. Então às vezes a gente vê umas coisas muito mirabolantes aí, a gente fala, nossa, toma cuidado. Porque a gente tem que saber o coração, saber como é que vive com a esposa, como é que vive, né, se tem esposa, que nível que está, como é que funciona a vida do cara, da pessoa, do irmão lá, que está lá naquela situação, amém? Então vamos lá, vamos continuar com o Samuel aqui. Aí ele fala, né? Então, ele já tinha até falado, não, as coisas que eu peguei era para sacrificar para o teu Deus. Então vamos lá, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício. Então qual que é o sacrifício que ele está falando ali? Dos animais, né? Tem que ser simples. Pode complicar muito. Então ele está falando assim, não, Deus não quer aqueles bois, aqueles animais que você separou, o trabalheira toda. O que Deus tinha falado? Deus falou para você matar tudo. Então Deus não quer isso. Se Deus quisesse que era para fazer isso, para separar, o que Deus tinha falado? Que era para separar. E aí ele fala lá, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Olha só, querido. O que é rebeldia? Vamos lá. O que é rebeldia? Rebeldia, a gente acha assim que é aquela pessoa que só aquela pessoa que dá problema para nós, dá dor de cabeça, que uma hora quer, outra hora não quer. Tem um fundo, tem um traço de rebeldia nisso aí. Ou às vezes a gente acha que é aquela pessoa que saiu, sim, ou aquela pessoa que está lá no mundão que não conhece a Deus. Não, aquele lá é rebelde. Nossa, aquele lá, eu vou falar de Deus para ele, não quer nem saber. Querido, ele está na condição natural dele. Quem que tem o Espírito Santo? O cara que não conhece a Deus lá, que não aceita o Evangelho e tal, ou nós, ou eu e você? Quem que recebeu? Quem que se arrependeu e creu no Evangelho e recebeu o Espírito Santo de Deus? Então, se o cara lá fora, o homem lá fora, ele se rejeitar, Deus fala assim, eu não quero saber de Deus. Amém. Ele está na condição da natureza pecaminosa, ele só está respondendo à natureza pecaminosa dele. E ele vai colher isso, infelizmente, e a gente precisa orar e tal. Mas, e nós que já cremos, que temos o Espírito, que temos a palavra de Deus, que temos a igreja, que temos pastor, que temos irmãos, que temos toda uma estrutura para nos auxiliar. Quando a gente fala, não quero, não vou, estou de mal. Quando a gente faz essas coisas, quem que está sendo rebelde? Nós ou o cara que está lá longe de Deus? E isso é exatamente como o pecado o quê? Feitiçaria. A gente fica doido, né? Quando a gente sabe quando que alguém é. Nossa, você viu que aquele irmão, ele mexe, acende umas velas, faz uns negócios, queima uns frangos nas encruzilhadas. Meu Deus do céu, não quero nem passar na frente da casa dessa pessoa. Por quê? Feiticeiro, mexe com os pauzinhos e tal. Beleza. Mas ele tá sendo fiel ao seu Deus. Ele está sendo fiel. Muitas vezes ele está sendo mais fiel que nós, do que nós para o nosso próprio Deus. Só que rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Se rebelar contra o que Deus diz. Não é bem assim, Deus. Veja bem. Não vou, não quero. Querido,
onde eu estava na casa do meu pai, lá daí o Teodoro estava brincando lá e entra na casinha de cachorro e pega, ele gosta de vassoura e pega a vassoura e fica batendo. Aí chega uma hora que não dá, né? Bate em tudo, faz um monte de coisa. Eu falei assim, não, e eu vou lá e pego ele, repreendendo, não dá, e ele chora. Daí meu pai e a mulher do meu pai, não, deixa, ele gosta. Eu falei assim, mas se eu for deixar fazer tudo que gosta, se eu fizer tudo que eu gosto na minha vida, eu nem aqui não tava. Né? Falei brincando, falei assim, falei, não, mas a gente não pode, né? Tem que ensinar ele a aprender a fazer o que é preciso, não o que gosta. Então, obediência, querido, é fazer o que é preciso, independente se eu gosto. Sabe? Eu gosto mais, assim, de louvor, sabe? Mas andar muito, assim, com os irmãos, assim, relacionar muito, isso aí não é pra mim, não. Mas não está na palavra de Deus? Eu gosto muito, assim, eu gosto de falar de Deus, assim, para as pessoas, mas eu não gosto muito de ler a Bíblia, não. Uma coisa não está batendo, né? Uma coisa certa não está errado, está errado, né? Como é que é? Nem sei. Algo certo algo errado não está certo nesse negócio. Então é essa bagunça. Algo de errado não está certo. O que acontece? Querido, se é bíblico, se é fundamento bíblico, sabe? Qual que são os fundamentos bíblicos? Palavra de Deus, oração, comunhão dos irmãos. O fundamento da nossa vida de igreja é esse. Sabe? Vida no lar. Não quero fazer. Ninguém fez por mim, não fui ensinado. Querido, o dia que você recebeu o Espírito Santo de Deus, essas coisas, desculpas que a gente fala muitas vezes, e talvez sejam verdades, elas não podem fazer parte da nossa vida mais. Elas devem dar lugar se o Senhor está dizendo, eu vou fazer. Eu vou orar, vou buscar o Espírito de Deus, vou me esforçar, vou jejuar, vou fazer o que for preciso para que eu possa obedecer a Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra é a verdade. Para que eu não ande mais na mentira dos meus próprios pensamentos. É isso que a palavra de Deus diz. Que antes a gente andava na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Olha só, vaidade dos próprios pensamentos. Pensa num negócio que derruba o cristão, é a vaidade dos seus próprios pensamentos. O Paulo lá em Romanos, ele vai falar assim, que ninguém pense de si mesmo mais do que convém. Em outras palavras, né? Pare de se achar um pouco, no sentido assim, querido, amém, você é filho de Deus, glória a Deus. Vai viver as promessas de Deus? Amém. Mas filhos também têm deveres. Filhos também devem submissão aos pais, independente dos pais que sejam. Amém? E se eu não entendo isso, eu não vou me submeter à palavra. E se eu não submeto à palavra, como é que eu vou servir, começando na minha casa, o esposo, a esposa, como é que eu vou servir os filhos servir aos pais? Aí eu venho para a igreja, como é que eu vou servir o irmão, andar junto, passar dor de cabeça, perdoar, ser perdoado? Como é que eu vou fazer essas coisas? Se eu não submeto a palavra, se eu começo a escolher o que eu quero, eu gosto disso. Não, quando a igreja faz isso, eu gosto disso. Mas quando a igreja... Amém, nós somos livres aqui. Mas você quer andar num caminho fácil? Você quer andar num caminho que não dói? Vida de igreja é um caminho que dói. Dói, porque assim, a gente não quer fazer muitas coisas. Não pense você que tudo a gente tem que assim, puxa, nossa, olha que beleza, que eu estou amando fazer isso. Não, muitas vezes eu vou estar matando a minha carne, dizendo assim, não, eu estou aqui por causa de um propósito maior. Eu vou obedecer isso aqui, talvez não seja nem por mim, mas porque Deus está falando e outras pessoas vão colher isso. Amém? Talvez outras pessoas vão colher o fruto da sua obediência. Mas se você ficar lá, não quero, não sinto. Pensa comigo aqui. Todas as vezes que você tomou decisão errada é porque você estava sentindo demais. Faz uma análise aí das poucas... Aconteceu pouca coisa ruim, né, na nossa vida, assim. Principalmente antes de Jesus, né? Pensa aí. Todas elas foram motivadas porque a gente estava sentindo demais. Ou a gente estava sentindo muita raiva, ou a gente estava sentindo que era amor e não era, ou a gente estava sentindo que estava apaixonado, ou a gente estava sentindo que ia dar certo, ou a gente estava sentindo que ia dar errado, a gente deixou de fazer. Então nós temos que ser uma pedra de gelo, não sentir nada. Não é isso. É
É que talvez no lugar do nosso sentimento, talvez não, no lugar do nosso sentimento tem que entrar a palavra de Deus, conduzindo o nosso coração, porque o coração do homem é enganoso. Porque o homem, ele faz planos, projeta um monte de coisa, mas quem dá um amém disso tudo é Deus. Então não é mais fácil eu consultar Ele antes de fazer qualquer coisa? Porque se é Ele que vai dar um amém, se é Ele que vai me conduzir, então é mais fácil eu ir na fonte. Amém? Então, querido, vamos lá, continuando aqui. Rebeldia é pecado de feitiçaria. Então, às vezes você fala assim, minha esposa não precisa que eu ame ela tanto assim. Do jeito que a Bíblia fala. Essa, irmão. A esposa não precisa tanto assim, na verdade ela nem merece tanto assim. Aí a grande pergunta que faz a gente pensar, cair em si é: você merecia que Jesus entregasse a vida dele por você? Eu merecia, você, nós aqui, quem de nós aqui merecia assim de uma tal forma assim, tão especial, que merecia que Jesus entregasse a vida dele por nós? Aí as esposas, né, no caso, achou que ia passar batido. Aí as esposas, não, você não conhece o homem, você não conhece o fulano. Nem precisa eu conhecer, né? O que a palavra de Deus diz? Se você se submete a Deus, querido, não estou falando aqui de violência, isso é outra coisa. Violência, maus tratos, isso aí é polícia, é cadeia e ponto. Estou falando de submissão, estou falando um negócio normal, tá? Não é para você... O homem está, de repente, lá espancando a mulher lá. Não, a palavra de Deus diz que tem que se submeter mesmo, tem que apanhar mesmo. Se alguém fala isso, esse cara ele está sendo um cúmplice daquilo. Amém? Então, as irmãs, qual que é a dificuldade? Você não diz que se submete a Deus? De todo o coração, assim. Amém. Mas se eu não submeto a alguém que eu estou vendo, como é que eu me submeto a alguém que eu não estou vendo? Esse é o desafio. Dói? Claro que dói. Bate de frente com aquilo que a gente não quer, direto. Talvez sempre vai ser assim. Mas é aí que nós somos formados em Cristo. É aí que a gente começa a se tornar parecido com Jesus. Porque também não foi muito agradável para Jesus estar lá na cruz, lá. Não foi a coisa mais, assim... Ele estava sentindo muito, né? Mas ele estava lá, como filho obediente. Amém? Então, que você sempre lembre disso, que a rebeldia é como um pecado da feitiçaria. Rebeldia, querido, não é a pessoa que está lá fora. Quero frisar bastante isso. Somos nós que às vezes nos rebelamos contra a palavra. Rebelamos uns com os outros. Você tem o direito de fazer o que você quiser. Beleza. Mas a Bíblia diz, nos orienta, a palavra de Deus diz que é melhor obedecer a palavra. Aí o irmão, não, eu faço, olha, eu subo um monte 10 vezes, subo e desço de joelho. Mas andar junto com o irmão? Não, para mim não dá. Aí Deus vai falar assim, eu não quero que você sacrifique nada. Eu não quero que você pague promessa, nada, não quero nada disso. Eu quero que você entenda o que eu quero. Aí, continua lá. A arrogância, ela é como o mal da idolatria. E aí, vamos lá, né? Vamos continuar aqui. O crente, né, nós, cristãos evangélicos e tal, nós gostamos de descer além em quem? Na questão da idolatria. Na onde? No catolicismo, né? Na igreja católica, tal. Porque não... Aí a Bíblia está dizendo aqui que a arrogância é como o mal da idolatria. É engraçado, né? Eu não sei se vocês acham engraçado. É aquele ditado assim, tem que rir para não chorar. Porque dá a impressão que a arrogância é quase uma virtude, assim, né? E a arrogância que eu estou falando, talvez não é nem questão do jeito de falar. Um dos pontos, uma das formas de você demonstrar arrogância é a forma de falar. Mas a arrogância tem a ver aqui, ó. Tem a ver como você vê as situações. Sabe, quando alguém fala assim, eu vou parar de estar lá na congregação com os irmãos, eu vou parar de participar. Amém. Glória a Deus, irmão, você tem o direito. Só que o que você está dizendo, o que a tua arrogância está dizendo para você? Está falando assim, eu sou tão bom, mas tão bom, que os irmãos lá não merecem que eu ande junto com eles. É melhor que eu fique sozinho do que estar junto com os irmãos. Mas não é assim que eu penso, Jacques. O coração do homem é enganoso.
Pode ser por qualquer outro motivo? Claro que pode. Você pode ter os seus motivos? Amém. Mas analise o seu coração, analise o homem a si mesmo. Olhe para dentro do seu coração para ver se realmente a atitude que você está tendo naquele momento ali, em relação a qualquer coisa, ela está sendo motivada pelo quê? Será que não é uma arrogância que está ali predominando no seu coração? E a arrogância é igual ao mal da idolatria. O que esse homem fez? Foi lá e cometeu o pecado da idolatria também, porque foi lá e fez uma imagem de si mesmo. Por quê? Eu sou tão bom, que eu sou melhor que Deus. Talvez você nunca tenha falado isso, mas as atitudes nossas em desobediência a Deus, diz isso para ele. Quando alguém que tem mais experiência com você em algum assunto, fala, ó, faz assim, aí você vai lá e faz do seu jeito, o que você está dizendo? Qual que é a linguagem que você está falando para aquela pessoa? Viu? Você não sabe. Na verdade eu nem sei também, mas eu sou melhor que você, então eu vou fazer do meu jeito. É difícil, é triste, porque isso está talvez dentro de nós, muitas vezes, né? Vamos adiantar, que senão vou atrasar. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei. Pronto, acabou o reinado do homem. Aí ele falou, pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor, as instruções que tu me deste, tive medo dos soldados e os atendi. Ó, desculpa. Eu tive medo dos soldados. O que o Adão e a Eva falaram lá? Tive medo do Senhor e me escondi. O negócio só muda de endereço, só muda de corpo, de pessoa. O pecado original vai ser sempre o mesmo. Brilhou os olhinhos, sentiu muito, eu sinto que agora vou ser maior que Deus. Come do fruto, tem medo, se esconde, se rebela. Isso vai perpetuando até chegar em nós, né? Então vamos lá. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Aí Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor rejeitou como rei de Israel. Né? Enfim, aí vai a história, enfim, já essa parte da história, daí ele vai lá, e aí ele já não é mais rei, e aí tem uma longa história pela frente, mas eu queria esse ponto exato que a gente entendesse. Olha só o que a palavra de Deus diz a nós, querido. Aí agora tem mais um pouco ainda. Vamos lá para Filipenses. Agora eu vou falar do exemplo bom. Filipenses 2. Então nós tivemos uma referência ruim, que talvez podia ser qualquer um de nós. Talvez a gente poderia ser o Saul. Tranquilamente, qualquer um de nós aqui poderia ter feito o que o Saul fez. Né? Esse dia eu vi um negócio lá, o cara falava assim, não, quando eu chegar lá no céu, né, e eu encontrar o Adão e a Eva, eu vou dar uma surra. Eu falei assim, rapaz, se fosse eu tinha subido no pé, comido todas as frutas. Sabe, porque a gente acha que talvez nós teríamos sido melhor, a arrogância já trabalhando dentro de nós. Se fosse talvez qualquer um de nós, estava lá pendurado, Deus chegar lá, estava com a boca tudo suja assim, ó, comendo com as mãos, tudo, um fruto aqui, outro fruto aqui, com a boca suja de fruto, e bem faceiro lá, e deu, né? A gente tem que deixar, não pode subestimar, querido, talvez, às vezes a nossa natureza de pecado. Não é por isso que a gente vai ter desculpa a todo momento de pecar, não é isso. Mas é essa natureza que Jesus, através do Espírito Santo, está trabalhando dentro de nós. Amém? É essa natureza que quando eu ando junto com o Daniel lá na Microcel, né, Daniel? Que às vezes é difícil, né? Falando nisso, semana passada. Mas de boa, tranquilo, esquenta a cabeça. Quando nós estamos lá e às vezes a gente está desanimado, não é verdade? Quase toda semana, né? Quase toda semana. Não é que a gente não gosta, mas a gente às vezes está lá, passou o dia, fez um monte de coisa. Mas a gente se reúne, conversa, um compartilha, um ensina o outro, um se submete ao outro. Ele tem metade da minha idade, né? Eu sou velho, tá? Mas ele tem metade da minha idade. E eu me submeto a ele quando ele fala muitas vezes, né? Nem tudo, né? Porque fala assim, tem que ir ajudando o irmão, né? Mas algumas coisas eu posso aprender e me submeter. Mas só do fato de eu estar junto com ele, andando junto, querido, eu estou me importando com a vida dele. E estou falando assim, eu não sou melhor que você, cara. O que eu tenho de experiência eu reparto com você, o que você está vivendo você reparte comigo e vamos embora. Vivendo a vida. E a palavra de Deus ali no centro da mesa, orientando todo mundo. Só que
sabe, se eu rejeito isso, eu não vou crescer em Cristo Jesus. Deus não tem como trabalhar a minha humildade, o Espírito Santo não trabalha a humildade dentro de mim se eu não fizer isso. Lá dentro da minha casa assistindo Netflix, como é que Deus trabalha a humildade? Como é que Deus trabalha a humildade, irmãos? Assistindo um filme de crente. Para. Assistir filme é para descontrair, para dar risada, assistir filme com a família, aprender algumas coisas, uma lição de vida, ou sei lá, tá junto. Aprender a ser humilde, aprender a perdoar e às vezes pedir perdão é andar junto com pessoas. Uma pedra afiando a outra. Amém? Vamos lá para o exemplo bom. Nada menos que Jesus, né? Tem um monte de exemplos bons na Bíblia, mas que vai fazer sentido para mim assim é Jesus sempre. Então, vamos olhar para ele aqui dessa vez. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, verso 1. Então é bastantinha coisa, então acompanha aí. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. O que Paulo está falando? Sim, traduzindo uma linguagem mais fácil para vocês entenderem. Ele está falando, rapaz, se existe entre nós mesmo uma comunhão mesmo, se nós realmente somos irmãos, se nós realmente sofremos junto, alegramos juntos, se realmente isso é verdade no nosso meio, complete a minha alegria, né? Tem o mesmo modo de pensar vocês. Não é que é para todo mundo ser igual, é para todo mundo ter o mesmo modo da palavra de Deus de pensar. Aí ele continua, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Não sei nem por que ele fala essas coisas, né? Mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. É para ser o coitadinho? É para ser o... chega cabisbaixo, sai cabisbaixo? Ninguém está falando isso. Às vezes a gente tem uma impressão errada de Jesus, querido. Que Jesus é um coitadinho, que mataram ele lá, que ele não estava meio perdido lá no meio do povo, o povo foi mais forte que ele e matou ele. Muita gente tem essa ideia de Jesus, um Jesus coitado. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Jesus se entregou. Ele deu a sua própria vida. Tem que ser muito homem, muito forte para fazer isso. Se entregar a própria vida por um propósito maior. Amém? A gente vai ver aqui, mais para frente vocês vão entender melhor. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Já que sabe o que quer, eu tô dando um tempo aí, tô vivendo a minha vida aí, cara, cuidando dos meus problemas aí e tal, resolvendo as minhas coisas. Ô irmão, que legal que você tá botando a tua vida em ordem. Mas parte desse processo é quando alguém anda junto com você. Alguém tá ali azucrinando, às vezes até azucrinando a tua cabeça ali, sabe? Por quê? Porque como que você vai gerar virtude na tua vida, se realmente você quer crescer como filho de Deus? Como que você vai gerar virtude se você não trabalha os frutos do Espírito dentro de você? Como que você não trabalha compaixão se você não tem aquela pessoa que te faz ter compaixão? Como que você vai trabalhar paciência se não tem ninguém para tirar a tua paciência tua? Estou falando que você tem que buscar essas coisas, né? Nós somos, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estou falando que a gente não pode evitar também, muitas vezes. Muitas vezes não. Muitas vezes a gente tem que falar assim, não, vem, irmão, eu sei o que vai dar, mas vamos andar junto, vamos fazer. Eu sei que lá na frente eu vou pedir perdão para você vai pedir perdão para mim, mas vamos. Se não for dessa forma, a gente não trabalha nada na nossa vida, a gente só fica consumindo culto, consumindo vídeo, sabe? A gente fica consumindo louvor e a gente não consegue produzir nada de dentro de nós, né? Então vamos lá. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus ou estando na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Irmão, isso aqui para mim é demais. Só essa parte aqui para mim já é demais. Olha o que ele fala. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Às vezes nós estamos se apegando a umas coisas que Deus não mandou a gente se apegar, que nem Jesus se apegou. Às vezes a gente quer uns poderes aí, uns níveis aí, que nem Jesus não quis. Ele deixou. Não é que deixou de ser Deus, ele deixou de subsistir na forma de Deus e se tornou um homem. Por aquele tempo.
E nós estamos querendo deixar de ser, né, ser humano para se tornar assim, um negócio mais elevado, tipo, é o contrário. Então nós estamos ao contrário do que Jesus quer, do que Jesus fez. Nós temos que trazer, nós já somos seres espirituais. Quando o Espírito Santo habita em mim, quando eu me arrependo dos meus pecados, me torno um filho de Deus, eu sou um ser espiritual, novamente. E agora eu tenho que transformar, eu tenho que expressar isso de forma humana. Amém? Consegue acompanhar? Eu tenho que expressar a minha espiritualidade, aquilo que eu recebi do Espírito agora, na forma humana. Não o contrário. Querer pegar a natureza humana e sabe, fazer as coisas assim para ficar mais espiritual, assim, no sentido de poder e tal. É bom, é bênção. Os que não creem, vê e às vezes creem em Deus por causa do poder de Deus, claro. Mas pega a vida de Jesus. 30 anos ele passou sendo, se fosse para nós aqui, ele ia passar despercebido. 30 anos, a gente nem ia reconhecer ele. Trabalhando, vivendo a sua vida, estudando a palavra de Deus, desde pequenininho, honrando seus pais. Não tinha nada de sobrenatural, assim, um negócio meio... Não, vivendo a vida, servindo aqueles que estavam junto com ele. Aí nos últimos 3 anos, aí começa o ministério no sentido mais evangelístico da coisa, né? Até chegar a sua entrega, a sua morte, o seu sacrifício. Mas durante esse tempo, o maior tempo, o que eu aprendo com isso? Que as maiores coisas, o maior tempo que eu tenho que gastar, talvez seja com coisa comum. Talvez seja com as pessoas comuns. Por que a gente tem facilidade de tratar bem assim aquela pessoa que tem um dom assim sobrenatural? Dá a impressão que ela não... nossa, eu tenho que quase que ajoelhar ao pé dela. A gente tem que honrar. Honrar é uma coisa. Agora daí em casa eu não consigo honrar a família. Mas o profeta, o irmão, o fulano que está lá nem sei na onde, esse eu honro. Esse eu dou, nossa, se ele estralar o dedo eu estou lá na casa dele. O comum. Sabe, o básico. Se a gente não fizer o básico, se a gente não viver o básico de forma humana, expressar isso naqueles que são nossos, começando da nossa casa, para os nossos irmãos. Aqui, nós somos todos comuns aqui, que tem o mesmo espírito. E aí a gente anda junto para repartir uns com os outros. Nenhum tem mais, nem o outro tem menos, no sentido espiritual falando da coisa. Para quê? Para que todos possam ter a mesma medida. Para que o que eu não tenha, a Rose reparta comigo, espiritualmente falando. E o que eu não tenho, e que ela não tem, eu posso repartir com ela. E nós dois somos completos no espírito, nos dons, na edificação do corpo de Cristo. Então isso aqui para mim é muito, embora sendo Deus. Você já imaginou, se você tivesse, Deus falasse assim, ó, eu vou te dar tudo que eu tenho, as minhas virtudes, o meu poder, a minha onisciência e onipresença, eu vou te dar para você desfrutar isso um dia da sua vida. Eu, o primeiro que eu ia fazer é explodir a terra. É a primeira coisa, né? Ia falar, ó Deus, agora somos só nós aqui, nós 4. O Pai, o Filho e o Espírito Santo e eu, você. Não, minha família também, eu ia poupar, né? Eu falo assim, agora vamos começar, tipo Noé, né? Tipo Noé, agora vamos começar outra. Vamos começar, aquela outra, aquela... Não dá. Talvez vocês, né? Se vocês forem bonzinhos comigo, talvez, né? Eu posso poupá-los. Só brincadeira. Jesus é Deus, querido. E ele não, olha só o que ele fala, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Não se apegou. Não sei para vocês, para mim isso aqui é muito. Eu falo assim, nossa. Mas esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se, né? Obediência, o que é? Começa com esse processo de esvaziar. Esvaziar não é, de novo eu falo, não é assim, não tenho nada, não sou nada, não. Esvaziar é falar assim, ó, tudo que tem que não presta em mim, eu vou abrir mão, eu vou esvaziar. Tudo que é de mim mesmo, eu vou esvaziar. Tudo que não vem, que eu sei que é a natureza pecaminosa, eu vou esvaziar de mim, para que o Cristo que habita em mim possa viver de verdade. Amém? Glória a Deus, irmãos. Amém. Então vamos lá. Vindo a ser servo. Então não bastou se esvaziar de si mesmo, o que aconteceu com ele? Se tornou servo. Você imagina Deus servindo os homens. Que cultura de outros deuses você vê isso?
Deus lá, o mais poderoso de todos os deuses, ele servindo aos homens. É o contrário, ele exige e exige e exige mais e mais dos homens, para que os homens o adorem, para que os homens ofereçam sacrifício e tudo mais. Mas Jesus se tornou servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha só, o que é semelhante aos homens? Passou por tudo que a gente passa. Sabe? Tinha vontade no banheiro? Tinha vontade no banheiro. Tinha fome? Tinha fome. Tinha sede. Tentações? Teve tentações. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Em tudo é tudo. Tudo que a gente conhece de tentação, ele foi tentado. E é o que a Bíblia diz? Que em tudo ele venceu. Semelhante ao homem. Não está falando que ele falou assim, não, agora que está vindo a tentação aqui, eu vou pegar de novo aqui meu poder de Deus aqui e vou vencer essa tentação. É assim que Jesus fez lá com o diabo? O que Jesus fez? Com a palavra. Falou, não, você fala uma coisa que é mentira, eu falo uma coisa que é verdade. Eu vou rebater você com a palavra de Deus, com o simples, com o básico, que ele já sabia. Então vamos lá. Cadê? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. De novo, humilhou-se, essa palavra. Não é que ele foi um coitadinho não, querido. Ele falou assim, eu estou aqui por um propósito. Ele falou assim, eu não vou. Imagine lá, sei lá, pega uma situação difícil que Jesus passou. Vamos lá, vamos pegar a mais clássica, com o Judas lá, né? O Judas, ele já sabia que o Judas ia trair e tal, estava jantando lá com o Judas, e o Judas pronto para ir lá e falar, como é que fala? Caguetar ele lá, né? Vamos falar a linguagem, né, João? Popular. Caguetou ele lá, dedurou ele. E Jesus sabendo de tudo aquilo. E Jesus fala assim, eu vou considerar ele como amigo até o último ponto. Inclusive, quando o Judas vem e dá um beijo para mostrar quem era Jesus, o que acontece? Jesus fala assim, amigo, a que vieste? Ele não estava usando a sua poderosa natureza de Deus ali. Ele estava usando as virtudes que ele tinha, do Espírito Santo na vida dele, assim como eu e você temos. Amém? Mas não era um coitadinho, não era ai coitadinho, né? Morreu lá, tudo sanguento, tudo machucado na cruz. Não, aquilo foi tudo intencional. Nós devemos ser intencional naquilo que a gente faz. É para doer, irmão? Quer andar? Vamos andar junto? Então vai doer um pouco, mas vamos andar. É intencional. Não estou com vontade nenhuma, mas eu tenho a intenção, tenho o desejo de estar lá. Não queria fazer, mas o propósito é maior do que a minha vontade, então eu vou estar lá. Eu vou fazer, eu vou botar a mão e vou fazer. Amém? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obediente até a morte, querido. O Paulo, ele fala assim que a gente ainda está muito devagar ainda, por quê? Porque nenhum de nós resistiu até o sangue ainda, contra o pecado. O que ele fala com isso? Sabe, às vezes a gente fala assim, nossa, estou sofrendo com tal pecado. Às vezes a gente não está fazendo 1%. Eu estou falando isso porque é comigo também. Às vezes eu não estou fazendo 1% para mudar aquilo e estou lá choramingando porque o pecado está me vencendo. Aí eu abro a palavra de Deus e falo assim, você não está contra o pecado, você não foi até onde você precisa ir ainda. Isso mexe comigo. Amém? E ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz, porque era o objetivo, desde quando Jesus nasceu, desde quando a terra foi criada, esse era o plano. Aquele momento da morte de Jesus, recebendo o meu pecado, o seu pecado, era o momento crucial. Foi para isso que ele veio à terra, foi para isso que ele existiu. Fez milagre, curou, fez tudo aquilo, maravilha. Mas se ele tivesse feito tudo aquilo e não tivesse morrido numa cruz, derramado seu sangue por nós, e aquele sangue precioso nos lava e nos limpa do nosso pecado, não teria feito nenhum sentido. Ele podia ter curado o mundo inteirinho, podia ter matado a fome do mundo inteiro. Se aquele momento da morte e do derramamento do sangue dele na cruz não tivesse acontecido, não faria sentido nenhum.
porque é com isso que Deus se preocupou o tempo todo. As outras questões são secundárias. As outras coisas são secundárias. Mas tudo começa ali, em ser obediente até a morte. E a partir dessa obediência, desse exemplo, aí nós somos chamados também. Verso 9 em diante. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Assim, olha só, agora é para nós. Agora está falando comigo, com você. Presta atenção bem bacana, irmãos. Ó, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. O que ele está falando, falando aqui? Eu fui salvo, agora beleza, né? Só ir para a igreja de vez em quando, tá tudo certo. Vou para o céu mesmo quando eu morrer e acabou. Ponham em ação a salvação de vocês. Dia após dia. Viva como alguém que já foi salvo. Não é para viver como alguém que um dia vai ser salvo. Porque se nós formos viver como alguém que um dia vai ser salvo ainda, nós estamos perdidos, porque a gente vai ficar frustrado. Mas é o contrário, Deus vem, nos salva, nos liberta, limpa o nosso coração do pecado, vem, nos perdoa, nos transforma, nos dá o Espírito Santo, e a partir de agora eu vou colocar em prática essa salvação que eu recebi dele. Com temor e tremor, né? Então, talvez isso está faltando um pouco no nosso tempo de hoje. Tremor e temor. Temer mesmo, é ter medo muitas vezes de Deus. É para obedecer com medo? Muitas vezes a gente vai ter que obedecer com medo. Mas tem que obedecer por amor. Deixa você fazer, deixa você à vontade, assim, pra você fazer. Por quê? Porque a gente está no processo de amadurecimento. Só obedece por amor e consideração quem já está maduro o suficiente. E isso é assim, ó. Talvez eu estou maduro em alguma área, você não. Talvez vocês estão maduros em muitas áreas que para mim é muito difícil. Então cada um de nós está num nível aqui de maturidade, irmãos. Só que a gente não pode deixar de crescer. Crescer na maturidade. A gente tem que começar a buscar a obedecer, porque nós amamos a Deus e a palavra dele. Não é porque o inferno está à porta ali que vai, porque o demônio vai fazer isso, porque o pastor vai fazer aquilo, porque o irmão vai fazer isso, porque quem que dirá o irmão falar isso se eu fizer? Quem que é o irmão perto de Deus? Quem que é o diabo perto de Deus? Então o nosso problema, vamos pensar aqui, o nosso problema é com o diabo ou é com Deus? Foi só ouvir a Rose aqui falando. Não tem, fala, irmão, não tem problema errar, nós estamos aqui para aprender. O nosso problema na raiz, ele é com Deus ou com o diabo? Estou com medo. É com Deus. Porque quando eu acho que o meu problema é com o diabo, especificamente assim, é ele que destrói a minha vida, eu estou colocando ele bem maior do que Deus. Eu estou falando assim, Deus, o Senhor não tem tanto poder assim como o diabo tem de destruir a minha vida. Então eu estou falando assim, o diabo tem mais poder de destruir a minha vida como Deus, e Deus não tem poder de construir a minha vida. Está vendo? Como a gente às vezes... Só que isso faz diferença no nosso entendimento, como a gente olha as coisas. Então o nosso problema no final das contas, nosso desafio é viver uma vida coerente para Deus. Não é deixar de fazer as coisas por causa do diabo. Isso é obediência, mas que a gente tem que andar com tremor e temor de Deus, isso a gente tem, porque nós fomos comprados por Ele, ao preço de sangue. Amém? Estou caminhando para o final, tá, irmão? Sei que você está com fome, bateu aí já a fome, mas já está acabando. Nunca confie no pregador quando ele fala assim, já está acabando, tá? Só uma dica. Só para vocês rirem um pouco. Pois Deus, verso 13, pois Deus é quem efetua em vocês o querer e o realizar, de acordo com a boa vontade dele. É Deus que mexe dentro de nós para que a gente faça alguma coisa de bom. Então tudo que você fizer de bom, querido, quem que mexeu aí? Quem que botou essa virtude? Quem que gerou isso dentro de nós? Deus. Mas isso não é assim, é Deus na frente, sabe esse papo assim, Deus na frente. Eu fico imaginando, né, tipo... Deus na frente, Deus vai à frente. Não é esse, não é Deus à frente. É quem realmente eu dou a glória no final de tudo.
quando ninguém está vendo. Porque o Saul foi lá no monte, lá, o que ele fez? Falou, agora eu vou agradecer aqui quem realmente fez. Vamos lá, pessoal. Quem que estava lá? O próprio Saul. Às vezes a gente não vai lá no monte, mas dentro do monte do nosso coração está lá. A certeza e a convicção de que quem realmente está fazendo, está mexendo, está acontecendo, é quem? É o Jackson. Se o Jackson não fizer, não acontece. Misericórdia, pensar dessa forma, né? É Deus quem opera o querer e o realizar de acordo com a vontade dele. Façam tudo sem queixas e discussões. Ué, eu não entendo porque que ele fala essas coisas. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Já conversou com alguém que fala assim, rapaz, o mundo está perdido, né? Eu falo assim, que dia que ele não estava? Que dia que o mundo não esteve perdido? Desde quando o pecado entrou, o mundo estava perdido, querido. O mundo é os seres humanos, né? Ai, o mundo agora está perdido. Não é, que agora você está vendo muita televisão e agora daí você consegue ver a perdição do mundo inteiro. Entendeu? Não é que o mundo está perdido. O mundo sempre teve rebelde contra Deus. O mundo sempre foi. Eu e você sempre fomos rebeldes contra Deus até Deus entrar na nossa vida. E às vezes até depois ainda a gente dá uma rebelada, né? Mas ele está falando aqui, como que eu vou ser referência nesse mundo, querido? Como que eu vou ser referência nesse mundo? Começando na minha casa, né? Perdi de novo, cadê? Nossa, eu não sei lidar com tecnologia. 15, né? Para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me alegro com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem comigo. O que Paulo está falando ali? Paulo está fazendo uma recomendação. Falando, gente, façam tudo, sejam referências, para que todo o trabalho que eu fiz com vocês, toda a pregação, todo andar junto com vocês, não tenha sido em vão. O homem está agoniado, ele está falando assim, viu, se alegre, vamos se alegrar, vamos fazer valer a pena aquilo que a gente recebeu de Deus. Amém? Que isso sirva para nós, o sacrifício, sabe? Então, no final das contas, aquele ditado lá é o contrário. Então, obediência, na verdade, é sacrifício. Né? Então, obediência, vocês entendem o que eu estou falando, né? Então, claro que é melhor obedecer do que sacrificar, sem dúvida. Mas, na verdade, a obediência verdadeira, ela vai gerar sempre sacrifício. Não existe obediência sem se sacrificar. O resultado da obediência de Jesus foi o quê? O sacrifício dele na cruz. Foi se sujeitar, claro que isso foi devagar, ele se sujeitou, ele preparou o coração, ele se submeteu ao Pai, ele foi se colocando na vontade do Pai, para que no final zerasse, completasse a obra. Por isso que ele fala, Pai, está consumado, está completado, está completo a obra que o Senhor me pediu. Agora vou para casa, vou deixar o Espírito com os meus irmãos aqui, vou para casa esperar eles. E agora nós estamos aqui, com o desafio, andar junto, estar junto, ouvir a palavra de Deus, que a palavra de Deus seja a nossa direção, se esforçar uns com os outros, ser sacrifício na vida uns dos outros. Para quê? Para que a palavra de Deus possa produzir vida no nosso meio. Eu acho engraçado quando às vezes o irmão ele fala, a igreja está morta. Ué, mas como se ele não fizesse parte da igreja, né? Mas esse dia eu até achei engraçado. Será que o louvor ficou bom? Eu falei assim, mas tem que perguntar para quem? O louvor, para quem que é o louvor? O louvor para Deus, amém? Ou não? Se não for para Deus, está errado. Aí você fala assim, mas será que o louvor... Eu entendo, irmão, a pergunta, só estou conversando com vocês. Aí o irmão fala assim, será que ficou bom o louvor? Eu falo assim, você já conversou para quem que foi o louvor? Vai perguntar para ele se ele achou bom. Se ele achou bom, está tudo certo. Né? Eu estou junto aqui. Nós estamos juntos, vamos adorar junto, mas é para Deus, é Ele que tem que... Eu entendo que a pessoa estava falando de instrumento, e voz e tal, mas, né? Às vezes a gente pensa assim. Então, é para Ele.
tudo que nós fazemos aqui, no final vai voltar para Deus. Amém? Todo sacrifício em obediência que a gente fizer, no final vai voltar para Ele. Em forma de uma igreja gloriosa. Em forma de uma igreja gloriosa. Porque é essa igreja gloriosa que Ele vai vir buscar. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Amém. Eu não quero fazer um momento aqui emocional para você, sabe? Não, eu quero que você tenha uma consciência assim, ó, de obediência. Assim, rapaz, eu tenho 2 exemplos que foi exposto aqui hoje. Todos nós aqui estamos um pouco mais de um do que no outro, né? Mas vamos ver, vamos analisar a nós mesmos. Vamos fechar os nossos olhos, enquanto vai tocando uma música de fundo, só para dar né? Para você meditar, querido, analisar a si mesmo. Pense, Deus, será que eu tenho sido obediente nesse nível? Ou será que a minha obediência é igual a do Saul lá? Uma obediência misturada com arrogância, uma obediência misturada com rebeldia? Eu obedeço só o que me importa, ou obedeço o que o Senhor diz para mim, mesmo que vá contra a minha vontade? Que nível que nós estamos? Que nível que eu estou? Começa a perguntar para Deus. Começa a perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, qual nível? Qual nível de obediência? Qual nível de obediência que eu estou? E também diga para Ele, qual é o nível de obediência que você quer chegar, que é esse que Jesus demonstrou para nós. Se sujeitou, sendo Deus, não usurpou disso, não usou isso para botar o dedo na cara de ninguém e falar, eu sou Deus. Não, Jesus guardou aquilo no coração e se sujeitou, não se apegou àquilo. Vou deixar você orar por um tempo aí, para você ter essa meditação. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de a gente poder meditar na Tua Palavra, da gente poder analisar a nossa vida de acordo com a Tua Palavra. Pai, se ainda nosso coração está como o do Saul, se a gente se perdeu no meio da caminhada com as coisas que foram colocadas nas nossas mãos, Pai, nos ajuda. Me ajuda, Deus. Me ajuda a não usar aquilo que o Senhor me deu, Pai, com arrogância, com rebeldia e começar a fazer só aquilo que eu quero. Mas que eu possa realmente ser como Jesus. Nós possamos ser como Jesus. Que o Senhor possa nos transformar a cada dia para que a gente possa se parecer com Jesus, Pai. Humilhando-se a si mesmo, não usurpando ser igual a Deus, mas deixando isso de lado por um tempo. Se tornou servo, se tornou humilde, se humilhou muitas vezes. Abriu mão da vontade para que outros possam ter vida. Abriu mão da própria vida para que outros tenham vida. Que nós possamos ser esse exemplo, essa referência de homem, de mulher honrados,
onde nós servimos com propósito e obedecemos com propósito, Senhor. Nós não obedecemos por interesse. Senhor, nos livra, Senhor, livra o nosso coração, que possa realmente, o Senhor possa interferir se for preciso, quando a gente estiver obedecendo só por interesse. Em nome de Jesus, que a gente possa obedecer mesmo, porque nós tememos, trememos e honramos o Teu nome, honramos a Tua voz, a Tua palavra, Senhor, e honramos o que o Senhor fez um dia, lá na cruz do Calvário, dando o Seu Filho para morrer por nós, pagando todos os nossos pecados, perdoando a nós de toda a dívida que a gente tinha contra o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que a gente possa aprender isso e praticar, começando da nossa casa, servindo, Pai, aqueles que o Senhor deu, os mais próximos de nós. Isso se estenda aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, se estenda no nosso trabalho, Senhor. A gente, em obediência à Tua palavra, seja referência mesmo, como luz, como foi falado aqui, como estrelas mesmo, que brilham nesse mundo caído e depravado. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Em nome de Jesus, se você veio preparado, querido, com a sua oferta, com o seu dízimo,